Olá, seja bem-vindo. Eu, Dr. Paulo Valzac. Bom, primeiro, agradeço você por ter adquirido essa apostila especial. Aliás, esse trabalho sobre repetições é praticamente o trabalho da minha vida, porque a gente foca muito na questão das repetições de padrões comportamentais. Ou seja, eu tenho um determinado padrão instalado e eu sempre estou repetindo ele. Muitas vezes, na maior parte das vezes, 99%, eu não tenho conhecimento desses padrões instalados. Então tudo é muito automático. Tudo é no automatismo, tudo é uma resposta. Lembra quando a gente fala assim, eu reajo a determinadas situações? Mas a gente não entende o que é reagir a determinadas situações. Então é porque você tem uma programação prontinha para reagir daquele jeito. Você vai fazer um sistema de escolha, de decisão, de reação. É isso aí. E é claro, né, todos os comportamentos são baseados naquele processo que você vive, naquelas crenças, aqueles processos de infância que nós fomos aprendendo a agir, ou melhor, reagir daquele jeito. Então, hoje a gente compreende que praticamente nós somos como que fosse um sistema mecânico. Quando eu tenho consciência disso, por isso que esse trabalho é importante. As pessoas falam assim, Dr. Paulo, mas qual isso é importante? É a importância máxima, porque é aqui que reside todo o nosso processo de repetição. Sabe aquilo que você está sofrendo? Sabe aquilo que você faz continuamente, não consegue mudar? É porque você não tem consciência disso. Em constelação familiar, a gente fala muito sobre esses processos inconscientes. Em comportamentos, teoria do esquema, por exemplo, em psicologia, a gente aborda muito esses comportamentos. O próprio estudo do Enneagrama, muito esses comportamentos, que a gente não tem ideia do que nós estamos fazendo. De repente, quando eu trago uma luz para isso, eu começo a compreender como eu funciono, aí de repente as coisas começam a mudar. Eu tenho a possibilidade, não que eu vá mudar, mas eu tenho a possibilidade de mudar. Aí depende exclusivamente de mim. E aí, é claro, nós temos um teste aqui, que é esse manual que você recebeu. Eu aplico muito ele no dia a dia com clientes, pacientes, quando vejo processos repetitivos lá, automaticamente. E aí a pessoa não tem essa clareza, essa noção daquilo que ela está repetindo. E aí quem está de fora, muitas vezes, percebe isso muito claramente. Quem está dentro do processo não percebe. E aí eu chego para ela e falo assim, olha, você tem esse processo repetindo. E às vezes cria até uma resistência, um desafio para a mudança. Resistência é muito comum, como que eu vou mudar isso? E eu tenho que fazer o novo, eu tenho que matar o velho para começar a fazer o novo. Para isso, é como eu falei para você, nesses podcasts aqui dessa semana. Se você entra, por exemplo, no hospital com o braço quebrado, você não vai engessar diretamente. Primeira coisa é fazer um raio-x. Porque dependendo de onde e como foi feito a fratura, o tipo de gesso, o tipo de modalidade é totalmente diferente. Então, quando você tem um processo de repetição, a primeira coisa que você tem que fazer é o raio-x. Não é engessar. Engessar não adianta nada. Você tem que simplesmente, primeiro, ter consciência do que você está repetindo. Esse é o primeiro ponto. Teve a consciência, é como se fizesse isso, ó, acende uma luz. Aí você sabe aqueles padrões. Fica muito mais fácil você refrear tudo isso, consertar, curar isso tudo. Então, veja bem, eu coloquei aqui 10 áreas, tem muito mais áreas, essa é a verdade. Mas a gente vai nas 10 principais, senão o tema fica muito vasto para você fazer uma análise completa, né? Ou seja, são 10 áreas, cada área tem 30 perguntas. Então você vai ver aqui na sua apostila, você pega ela, primeiro teste, qual que é a área? Financeira. Dr. Paulo, tô cheio de dívida, Dr. Paulo, tô desorganizado. Primeiro aqui, ó. Aí o que acontece? Você tem 30 perguntas. Você vai colocar sim ou não para a pergunta. No final tem a instrução lá de você somar a pontuação e ver o resultado. Ótimo, isso é o primeiro ponto. Você saber que tem um processo de repetição lá na área financeira. Se você tem um problema naquela área, é certeza que você tenha. Mas a gente vai identificar. Então eu vou lá, faço o teste. Pontuação alta, Dr. Paulo, estou aqui. Eu estou complicado nessa área. Aí o que acontece? O que você precisa entender? Cada pergunta que você respondeu não é o sinal. Aí que está o erro. Aí que está a modalidade para você consertar. A sacada é essa. É um guia. Por quê? Eu falei, não, significa que eu não faço aquilo.
Se eu não faço aquilo, eu estou fazendo um padrão diferente daquilo que vai de encontro à prosperidade, por exemplo. E aí já fico alerta, eu preciso começar a fazer isso. Ou seja, tem 30 pontos. Se você respondeu 20 não, você tem 20 pontos para estabelecer uma mudança na tua vida. Eu preciso fazer isso e vou pegar aquele ponto, vou colocar na minha vida essa semana. Próximo ponto, próxima semana. E vou treinando para fazer aquilo continuamente virar o quê? Um hábito. Para criar hábito, eu preciso repetir. Sabe quando a gente fala assim, vamos fazer 21 dias de oração ancestral, 21 dias de Ho'oponopono, que eu não falo isso, ok? Eu não falo isso. Mas tem muitos profissionais que falam. E por que eles falam? Para criar hábito. Mas 21 dias não serve de nada. Está comprovado cientificamente que nosso cérebro precisa de mais de 30 a 250 dias repetindo algo para aquilo infiltrar, enraizar na nossa mente. E aí eu vou ter que desconstruir os padrões, né, anteriores, que vem lá da infância. Eu tenho 50 anos, é 50 anos fazendo a mesma coisa. Então não é da água para o vinho, não é no momento rápido, é um processo. Mas pegou a sacada do teste? Sacada do teste é magnífico. Porque se já no primeiro você falou assim, eu não faço isso, você já sabe que aí tem um problema. Você vai restabelecer o equilíbrio, ou seja, eu vou fazer. E isso nós estamos abordando financeiro. O segundo é relacionamento, mas relacionamento para namoro. Eu tô buscando namoro uma pessoa, porque tem pessoas que têm uma ideia assim um pouco complicada em relação ao namoro. Ela acha que ela tem que atrair o namoro, uma atração do namoro. Namoro você não atrai, não precisa disso. Biologicamente a gente já tem esse conteúdo. Você não precisa atrair nada. Está dentro de você já isso. É bioquímico, biológico. Você vai ter alguém à sua disposição. Agora, tem que entender o seguinte, não é a atração que conta no relacionamento. Isso é o clique inicial, isso daí a gente tem naturalmente. O que é importante é manter aquele namoro. Só que aqui nós vamos fazer um teste para ver, será que eu estou entrando no relacionamento? Eu estou controlando o relacionamento? Será que eu estou carente para entrar nesse relacionamento? Se você entra pela metade no relacionamento, já não dá certo. Pode anotar o que eu estou te falando. Terceiro, será que eu critico muita coisa no relacionamento? Por que eu estou afastando meus parceiros? Aqui, esse teste vai te mostrar. Terceiro, estou casada, relacionamento casada. Aí é manutenção, é manter, né? Será que eu sou insegura no relacionamento? Será que eu tenho muitos ciúmes? Vai acabar teu relacionamento com ciúmes, você sabe disso, né? Tá? A pessoa que é muito ciumenta vai ter infidelidade no relacionamento. É como um processo de atração invertida. Ao invés de você ter uma pessoa que você vai confiar e vai te respeitar, é o contrário. Você vai levar a pessoa a isso. Precisa tomar cuidado. Cobranças. Será que eu estou cobrando muito? Então, isso é importante. Relacionamentos em geral, mas de origem familiar. Então nós vamos ter aqui, por que eu estou sozinha? Por que se briga muito? Quais são os pesos das heranças aqui familiar? Então vou descobrindo isso. Isso é uma mina de ouro para transformação. Entendeu? Quinto, pessoa que é muito comum. Aí já é um âmbito de repetição emocional. A pessoa é procrastinadora. Ela tem preguiça, ela tem medo, ela não consegue ter motivação, falta de propósito, começa e não acaba. Você vai descobrir por quê. Imagina você descobrir por quê. Não fica muito mais fácil a gente trabalhar? Muito mais fácil. Comigo, inclusive o áudio que eu citei a respeito disso, aconteceu. Eu descobri por que eu procrastinava. A ordem interna das minhas prioridades estava trocada. E aí o que eu fiz? Arrumei. Hoje eu não procrastino. Hoje não existe essa possibilidade para mim. Sexto ponto, emocional. Quando a pessoa tem indecisões, incertezas e medos. Isso é da infância. São pais extremamente críticos ou são pais extremamente superprotetores. Um é outro. E aí o que acontece? A pessoa tem dificuldade de dizer não. Isso acaba, né, com o sistema dela de decisão, de escolher melhor. Aqui você vai descobrir por quê. Sétimo ponto é a codependência emocional. Sabe que quando você entra no relacionamento, você fala assim, essa pessoa vai me fazer feliz. Já começou errado. Porque só você pode te fazer feliz. O resto é compartilhar. Relacionamento é compartilhar, é dar a mão, é união, é compartilhar, é dar e receber.
Então aqui provavelmente tem algum problema. E aí, é claro, você não tem limites, está até esgotando os laços do relacionamento, uma codependência emocional. A gente tem até curso para isso. Aliás, eu falo para as pessoas, faz o curso de codependência. Se você analisar e ver que tem codependência, faz o curso. Oitavo, a ansiedade. Por que eu coloquei a ansiedade como um processo repetitivo? Porque ela é vinda da infância. Não é uma fragilidade emocional que nós temos, a ansiedade. Tá? É uma fragilidade emocional, é uma fragilidade na confiança. Confiança em nós mesmos, no tempo das coisas. Nós temos uma falta de confiança nisso tudo. É uma falta de fé, inclusive, nisso tudo. Então aqui vai te mostrar os pontos chaves. 9, a dificuldade em encontrar emprego. Por quê? Porque tem muita gente que chega aqui e fala, doutor Paulo, não consigo encontrar emprego. Mas é muito comum. É muito, muito comum. E a pessoa, ela está fazendo um circuito de repetição. Ela vai para o emprego, perde o emprego, volta. Vai para outro emprego, perde o emprego, volta. E ela não alimenta isso para frente. Muito pelo contrário. Então ela é uma pessoa que está totalmente desorganizada, totalmente insegura e está bloqueada na carreira. E ela vai descobrir o porquê agora. E por final, repetições de padrões com filhos, é educacional. Esse é um tema profundo, eu deixei aqui esse tema só para a gente ter uma ideia, porque isso é um tema de investigação muito mais profunda. Então aqui a gente vai tentar entender os conflitos, as projeções, o que está atrapalhando na educação com os filhos. Então, a dica é, você vai fazer o teste, as 30 perguntas, encontrar o sim que você escolheu para cada pergunta e trabalhar isso. No final, tem uma série de exercícios. Então, a área número 1 tem um exercício tal. A área 2 tem uma série de exercícios. Você vai colocar aqueles exercícios em pauta. Isso vai te ajudar. E lá no final da apostila, tem um guia mostrando para você os comportamentos envolvidos. Por que que é assim? Por que que é assim? Porque encontrar uma coisa, você ajustar é outra, mas por que que eu estou fazendo isso? É bem completa essa apostila, é ótima para todos nós encontrarmos o nosso caminho. Então segue as dicas aí para você. Se você tiver alguma dificuldade, pode me procurar, estou aqui no canal WhatsApp. E eu tenho certeza que isso vai revolucionar a tua maneira de ver você mesmo, a tua vida, os mecanismos presentes e como se livrar disso tudo e subir para um próximo nível. Isso a gente se chama de pulo de consciência, salto de consciência, salto quântico. Eu estou melhorando minha vida, estou crescendo. Isso que é importante, porque no crescimento a minha vida ganha leveza. Você não tem tantos problemas, tanto sofrimento. Fica repetindo aquilo sem conhecimento. Quanta gente não está fundado em dívida, quanta gente está nos péssimos relacionamentos, não consegue soltar disso, ter a liberdade de fazer boas escolhas. Então, segue as dicas aí para você. Eu agradeço por ter adquirido aqui a apostila. E toda semana nós temos uma apostila diferente. Aqui às vezes eu não coloco para postar, porque parece que o nosso canal ele fica algo muito comercial, né? Só vende apostila. Mas é para tudo que eu falo, nós temos uma apostila. Para tudo que eu falo, tem alguma coisa para interagir, para melhorar. Você pode entrar no nosso canal lá, inclusive nós vamos deixar aqui embaixo, das apostilas que nós temos disponíveis. Muitas são, inclusive, gratuitas. Você pode entrar lá, tem teste, você faz o teste, você ganha conhecimento, você desbloqueia áreas. Tem uma, por exemplo, que é padrões repetitivos ocultos de infidelidade. Então a pessoa passou por infidelidade, lá tem o porquê, lá tem teste para você fazer, tem tudo certinho. Né? Então a gente sempre está aprimorando, levando o melhor. É que tudo tem um custo, mas tem muitas apostilas lá no nosso canal, pelo menos metade delas são gratuitas. Você entra lá, não precisa nem comprar, você pode abaixar todo esse material. E essas daqui outras são aquelas que são elaboradas fortemente, tem um custo que faz parte dos nossos cursos presenciais, trabalhos de consultório, são ferramentas, né? Mas praticamente toda semana deveria ter uma apostila. É que é muita coisa, né? E é muita coisa para a gente trabalhar, então a gente tem que ir com cautela, no nosso tempo e no nosso ritmo. Isso é importante a gente entender. Não posso me sobrecarregar, senão eu travo, eu não vou nem para frente e não venho nem para trás. E você sabe que o cérebro, ele é assim. Se você exigir muito dele, ele dá uma bloqueada. E aí você não faz mais nada. Deu para entender? Então tá ótimo. Agradeço a presença, agradeço a compra e parabéns por essa iniciativa. Porque as pessoas que estão assistindo esse vídeo são as pessoas que estão preocupadas com leveza na vida, com clareza, com melhoria,
com crescimento, com libertação. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Pode ter certeza absoluta. Eu sou um exemplo vivo para mim mesmo. Eu não gosto de comentar muito os meus exemplos em relação a vídeos, nada disso, porque eu acho que fica um pouco, sabe, estranho. Mas de vez em quando eu falo alguma coisa. A exemplo do padrão de repetição e de procrastinação que eu tinha. É assim impressionante. Minha família tem esse padrão. É impressionante quando você percebe isso. Minha família é uma procrastinadora nata. É nata, está enraizado na minha origem ancestral. Eu tive que trabalhar muito isso, de uma forma honrosa, inclusive, para conseguir modificar esses padrões. Então, segue as dicas aí. Vamos lá, vamos juntos melhorar e trazer muitas coisas boas, transformadoras para a nossa vida. Forte abraço e, claro, aloha!